Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz, diga amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, bispo? Bispos, pastores. É uma honra estar aqui. Eu amo de fato essa igreja, esse ministério. Eu amo a vida dos pastores, dos bispos. E eu já sou praticamente de casa, né? Então, nem precisa de muitas apresentações, que eu já sou de casa. Então, por isso, já vamos começar a pregar logo. Abra comigo, então, Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 1. Quem achou, diga amém. Queria ver se ia pecar ou não, né, meu irmão? Se falasse amém, tinha que rever isso aí. Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo 1, versículo 1 e 2. É muito bom estar aqui, de coração, muito bom mesmo. Hoje eu trouxe 2 discípulos, eu não sei se você percebeu, meus 2 discípulos. É estruturado o negócio aqui, eu não brinco não. Que se alguém mexer comigo, olha o tamanho dos nomes. Fica de pé, Bruno e Bruno, fica de pé, deixa eu apresentar vocês aí. Então vamos trabalhar. A Bíblia diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando Salomão escreve esse texto, dizendo que a vida dele perdeu sentido, porque no original, o que Salomão está dizendo aqui, o filho do pregador, rei de Jerusalém, é ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio. Em outra versão, diz assim: que ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Salomão chegou à conclusão que a vida dele perdeu sentido. Quando eu olho para um texto desse, me chama muita atenção, pastores. Porque como assim Salomão chegar à conclusão que a vida dele perdeu sentido? Não tem sentido. Quando eu olho e vejo a vida de Salomão, e eu vejo tudo que ele propôs a fazer até um determinado momento, fez com excelência. Salomão era filho de papai, filhinho de papai. Mas chegou um determinado momento na vida de Salomão que ele chegou à conclusão que a vida dele perdeu totalmente o sentido, que a vida dele é uma mera ilusão. Salomão, ele foi um grande homem. Salomão escreveu 3 grandes livros. O primeiro livro que Salomão escreveu foi Cântico dos Cânticos. Quando você vê Salomão escrever Cântico dos Cânticos, você percebe um jovem apaixonado pela vida. Salomão subiu muito cedo ao trono, aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, já como rei de Israel. O pai chega para ele e dá alguns conselhos. Um dos conselhos foi: seja homem. Isso ele foi mesmo. E ele escreve então o primeiro livro, quando ele sobe ao trono, Cântico dos Cânticos. E Cântico dos Cânticos, ele começa assim, no versículo 2 do capítulo 1: que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de me amar. Eu vou te falar, hein? Leva-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, leva-me para o seu quarto. Salomão era um homem apaixonado pela vida, um homem apaixonado por mulheres. E a gente percebe no Cântico dos Cânticos esse jovem, apaixonado pela vida. Agora, um pouco mais maduro, ele escreve o segundo grande livro dele, Provérbios. A bem da verdade, nós conhecemos 31 provérbios, que está na Bíblia, mas ele escreveu mais de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Ele não era brincadeira não. Agora Salomão, mais maduro, já não tão dado assim às mulheres, já mais consciente, ele chega à conclusão, ele diz assim: cuidado com elas. Não sei o que ele viu. Eu fico imaginando o seguinte: um homem, quando ele machuca a pontinha do dedo, ele já começa a sangrar, ele já começa a ficar meio mole, meio desesperado, desmaia. Eu fiquei imaginando ele olhando para uma mulher e falou assim: mas espera aí, uma vez por mês ela sangra de 5 a 7 dias e não morre, tem que ter cuidado com elas. Acho que essa foi a conclusão que ele chegou. Agora, mais maduro um pouco,
ele chega à conclusão que a vida dele perdeu sentido. Salomão morreu muito novo. Salomão subiu ao trono novo, com 16 anos, mas morreu novo com 58 anos de idade. Muito novo. Também não dava para viver mais do que isso. O tanto que ele aprontou, não dava para viver mais. Quando a gente começa a ver Salomão e a vida dele perdeu sentido, eu começo a pensar muito. Porque se Jó, gente, chegasse à conclusão que a vida dele não teve sentido, eu concordaria com Jó. Porque a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, do versículo 1 a 3, Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto. Ali resume quem era Jó. Íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto. Um belo dia o próprio Deus fez propaganda de Jó para Satanás. Permitiu que Satanás acessasse o terceiro céu, no trono onde Deus se habita. Satanás então entra no terceiro céu e o próprio Deus faz menção de Jó. Você viu o meu servo Jó na terra? Aí o diabo não perdeu tempo, falou assim, mas sabe por que ele é tão abençoado assim, né, Deus? Porque o Senhor abençoa ele em tudo, o Senhor dá a ele tudo que ele precisa, assim é fácil, assim é ser abençoado, aí é fácil ser abençoado. Deixa eu tocar nele, que aí eu quero ver se realmente ele é tudo isso que o Senhor está falando. Deus gostou do desafio, então está feito. Pode tocar, só que não mate, mas toque-o. E aí você conhece a história de Jó. Acometido por uma desgraça essa, de uma enfermidade que o consumiu do alto da cabeça à planta dos pés, que ele tinha que pegar cacos de telhas para se coçar. Ele na verdade começou a ter, imagino eu, uma lepra, sabe, algo assim que ele ia apodrecendo. Historiadores dizem que era tão forte o cheiro dele, lógico que era, porque carne podre fede, que ele tinha que sair para fora do arraial, ele fazia um buraco no chão e enchia de cinzas, e ali então ele se banhava nessas cinzas essas que traziam duas situações. Primeiro, é para abafar um pouco aquele cheiro de odor, aquele odor de fato de carne podre. E a segunda coisa era para aliviar um pouco a dor. Um belo dia, Jó, debaixo dessa enfermidade, ele recebe a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando os amigos chegaram perto de Jó, a Bíblia diz que eles durante 7 dias, eles ficaram olhando o tamanho do sofrimento de Jó, e não tiveram nenhuma palavra para dizer para Jó. Eles não conseguiram falar para Jó. A bem da verdade que a lei dizia que enquanto Jó também não falasse, eles não podiam fazer nenhuma menção à situação de Jó. Então eles calaram, vendo o sofrimento de Jó, vendo aquela situação que Jó estava vivendo. Até que Jó fala. Quando Jó diz algo, o primeiro se levanta, aí vem Elifaz, e Elifaz faz uma crítica. Em vez de trazer alívio para Jó, em vez de trazer uma força para Jó, uma palavra de consolo, ele criticou a integridade de Jó. Era tudo que ele não precisava ouvir, Rafa. É assim, aparece algum sujeito no meio do caminho para isso, né? Assim, o segundo então cria coragem. Primeiro ele faz, agora Bildade. E Bildade ele critica agora o valor pessoal de Jó. E por fim ele faz, Zofar, ele critica agora a fé de Jó. Até que Jó, no meio daquelas cinzas, no meio daquela dificuldade, porque o problema de Jó não foi, gente, só aquela enfermidade que foi violentíssima. O maior problema de Jó, a maior dificuldade, a maior dor de Jó foi ter que pegar em 10 caixões e enterrar 10 filhos. Isso não foi brincadeira, não. Ninguém está preparado, nenhum pai está preparado para enterrar um filho, porque não faz parte da ordem cronológica da vida. É a dor mais forte que um pai e uma mãe pode ter. Agora Jó teve que enterrar 10, mas no meio daquele lamaçal, daquela tristeza, ele levanta. E você sabe que Jó não está escrito numa ordem cronológica, né? Aliás, a Bíblia não está escrito numa ordem cronológica, né? E Jó então declara em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida pelos meus ossos, verei a Deus. Agora, se Jó chegasse à conclusão que a vida dele perdeu sentido, eu era o primeiro a concordar com ele. Sem sentido nenhum. Por mais que ele diz lá no capítulo 42, versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem.
Por mais que ele declarou em Jó capítulo 42, versículo 2, eu sei que nem os teus pensamentos podem ser impedidos. Ele viu, ele conheceu Deus de fato. Mas, meu irmão, a vida dele perdeu sentido com a morte desses 10 filhos. Agora, Salomão não encaixa. Salomão não tem sentido. Salomão chegar à conclusão que a vida dele está sem sentido. Alguma coisa no meio do caminho aconteceu. Um belo dia, Salomão, ainda muito jovem, recebe a visita do próprio Deus numa madrugada, dormindo num sonho. Deus vira para aquele garoto e diz assim: o que você quer que eu te faça, garoto? Pede alguma coisa aí, estou disponível para te ouvir. Ah, meu irmão, você já pensou se numa madrugada dessa Deus aparece para você e pergunta o que ele quer, o que você quer que ele faça? Você está preparado para uma resposta? Mas sim, de imediato. Você tem aí na tua cabeça? Eu, como um bom mineiro, não vou recuar. Se eu quero um pão de queijo duplo de queijo dentro. Você tem aí na tua cabeça aí? Salomão, ele não teve dúvida. Senhor, sabe o que eu preciso? Eu preciso de sabedoria, porque sem ela eu não vou conseguir conduzir a nação. Até porque eu tive um grande professor, meu pai. Como que eu vou ser sucessor do grande rei Davi? Eu preciso de sabedoria. E Deus ficou encantado com aquela atitude. E você sabe que, na verdade, Salomão, ele tinha privilégios singulares. Ele foi chamado de Gedidias. Vira para o seu irmão e fala assim: você é um Gedidias. Pode falar sem medo, fala. Você é um Gedidias. Um belo dia, quando Betseba, muito triste por ter perdido o seu filho, depois Davi então volta a conhecer, você sabe o que é conhecer na Bíblia, né? Betseba, ela engravida novamente e nasce então agora Salomão. E Salomão nasce, Salomão foi entregue, e o Senhor, a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, que ele foi amado pelo Senhor. Logo depois, Davi pega Salomão e entrega agora para o profeta, não mais Samuel tinha morrido, mas agora entrega para o profeta Natã. Natã levanta aquele menino e consagra aquele menino, dando o nome dele de Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Agora você entendeu por que você é um Gedidias, né? Vira de novo para o seu irmão e fala assim: você é um Gedidias. É tremendo isso. Israel tinha um sonho, o sonho de construir um palácio, um templo. Templo como esse, que não tinha colunas. Templo como esse que era fantástico, só que tinha um detalhe: em vez de ser todo preto, ele era todo coberto de ouro. É um templo magnífico. Ele gastou 7 anos para construir esse templo. A primeira oferta quem fez foi ele. Deu 1000 bois. Um dia eu fiz uma conta, peguei boi, dividi, peguei 1000 bois, peguei a arroba do boi na época, peguei uma média de 500 quilos a 800 quilos cada boi, fiz uma média assim. A primeira oferta de Salomão foi quase 10 milhões de reais. Foi uma boa oferta. Então para Salomão não tinha problema de dinheiro não. Como é que chama mesmo? O templo, ele era todo coberto de ouro, só havia 2 colunas para o lado de fora que era de bronze. Quando o sol batia na hora do sacrifício, em torno das 3 horas e meia, quando era feito o sacrifício pelo sacerdote, o sol batia naquelas colunas, e aquelas colunas, quando o sol batia, refletia como 2 tochas de fogo. Aliás, aquelas colunas tinham nome, Jaquim e Boaz, que significa Deus estabelece e nele está a força. Salomão não era brincadeira não. Do lado financeiro, como eu disse, ele não teve problema. Foi 7 anos de muito investimento para a construção do templo. 1000 bois, 14 anos para construir palácios. Você imagina os palácios de Salomão? Salomão não era não, brincadeira não. Politicamente, Salomão era na época, Salomão era um homem muito bem amado pela população até então, antes dele entrar nessa vibe aí.
Ele era o rei, ele tinha duas obrigações. Uma obrigação era atender a população. Ele sentava no trono, pegava o cetro de justiça na mão esquerda e ali ele dava direções, abençoava, condenava, ofertava, enfim, era uma das obrigações reais, é atender a população. O pai Davi já fazia isso. A outra obrigação era que uma vez por ano, quem está dormindo, diga amém. Não, tem alguém aí? Uma das obrigações do rei era andar pela cidade uma vez por ano. Ele andava na cidade para atender a população, para ver a população. Essa era uma das funções do rei. E quando ele andava, ele era aplaudido. Não pela posição de rei que ele tinha, mas de fato, por tudo aquilo que ele representava e por tudo aquilo que ele era. Na época de Salomão não tinha dívida, o povo não estava endividado, o povo não estava na miséria, não tinha celeiros desabastecidos, não tinha mendigo nas ruas. Salomão era fantástico. Salomão, ele era um homem que de fato extremamente inteligente, extremamente sábio. Lembra daquela discussão das duas mulheres que têm o filho na mesma época, lembra? Que elas dormem juntas e uma vira em cima do filho e mata o filho. E aí ela acorda de manhã, vê o filho morto, ela vê o outro filho da outra e inverte os filhos. Lembra dessa história? E aí aquela discussão quando a mãe verdadeira acorda, porque filho para mim com 8 dias de idade é tudo cara de joelho. Para mim era a mesma coisa, mas para a mãe não. Quando acorda então aquela mãe fala assim, não, mas peraí, isso aqui não é meu filho, e está morto ainda. Me dá meu filho, não te dou, esse é o meu. E começou aquela discussão até que chegou no rei, para que o rei pudesse decidir o destino daquelas duas. E o destino daquela criança viva. Salomão falou assim, mas não é o problema, qual é o problema disso? É fácil resolver, me dá uma espada. Eu vou cortar essa criança no meio, cada um fica com uma banda da criança, está resolvido. A mãe verdadeira grita, não, dessa condição eu não quero, eu prefiro meu filho vivo com ela do que metade dele comigo. Salomão falou assim, achei a mãe, fácil, devolve logo o filho para essa mulher. Você sabe que as primeiras caravanas, historiadores dizem que as primeiras caravanas que chegaram no Brasil foram as caravanas de Salomão, né? Que tem escritos em hebraicos ali na Amazônia, inclusive tem um rio, na língua indígena em homenagem a Salomão, Solimões, que na língua indígena significa Salomão. Salomão era fantástico. Foi achado aqui na Gávea, aqui, alguns detalhes, algumas referências a Salomão aqui, não foi? Não foi? Vocês viram isso? Aqui na Gávea, aqui. Salomão escreveu, como eu disse, 3.000 provérbios, mais de 105 cânticos. Salomão era bem-aventurado na vida pessoal, exagerado, com certeza. 700 mulheres, 300 concubinas. A questão não era ter 1.000 mulheres, a questão é conviver com, vai lá, a condição de viver com 1.000 sogras, né? Esse é um desesperador, né, cara? Eu fico imaginando, eu não estou aguentando uma, quanto mais 1.000, né? Estou brincando. E os cunhados ainda, as cunhadas. Misericórdia. Aí a sabedoria de Salomão foi por ralo. Salomão, ele financeiramente, como eu disse, extremamente maravilhado. A fama de Salomão chegou longe. Pessoas vinham de toda parte, de todo canto para conhecer Salomão. Não era só conhecer a pessoa de Salomão. Eles queriam também conhecer o que Salomão comia, o que Salomão vestia, as roupas que os criados de Salomão vestiam. Você sabia disso? Uma rainha atravessou o deserto, a rainha de Sabá, para conhecer Salomão. Ela não queria só saber de Salomão, ela ouviu falar de Salomão, veio com uma comitiva, trouxe para ele um presente, 1.150 quilos de ouro. Salomão pegou 1.150 quilos de ouro, sabia receber, ele sabia receber. Recebe, guarda nos aposentos, logo depois, no celeiro, logo depois ele manda chamar um criado e fala assim, agora eu quero dar um presente para ela, dá o dobro para ela. Aquela mulher começou a perguntar tudo para ele sobre botânica, geologia, sobre história, e a Bíblia diz que ela ficou encantada com tanta sabedoria de Salomão. Ela queria conhecer a roupa que os criados de Salomão vestiam, os talheres que Salomão comia, fantástico. Agora, Salomão, eu precisava dar toda essa ênfase a ele.
no dia da inauguração do templo. Que dia foi aquele, hein? O dia da inauguração do templo. Que dia extraordinário. Ele não tinha condição de chamar toda a família, até porque tinha 1000 mulheres. Então ele trouxe algumas especiais, alguns soldados, alguns generais, algum rei em volta. Salomão então agora vai inaugurar o templo. A Bíblia não dá detalhes de qual foi a canção que foi cantada, mas a Bíblia fala de 3 adoradores que Salomão chamou: Asaf, Emã e Jedutum, que na verdade foram levitas do pai. A Bíblia não fala qual foi a canção, que pena que a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala a oração que Salomão fez. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo de 11 a 14, diz que quando Salomão começou a engrandecer Deus, dizendo: grande é o Senhor, muito digno de louvor, a Bíblia diz que a presença do Senhor invadiu aquele ambiente, e ninguém pôde ficar em pé, tamanha era a glória e o poder que estava naquele lugar. Fantástico demais. Ninguém pôde ficar em pé. Ele tinha uma intimidade com Deus fora do comum. Mas chegou um determinado momento que a Bíblia diz, que ele diz que a vida dele perdeu o sentido, que a vida dele se tornou uma ilusão. A bem da verdade, você sabe que Salomão não entrou numa rota dessa de um dia para o outro, né? Você sabe que Salomão, ele foi possuído por um demônio, né? Que eu dei um nome para ele, o demônio. É um demônio que até o diabo fica endemoniado quando vê o demônio. Fui eu que dei o demônio para o diabo. É o demônio do nada a ver, sabe? Sabe o demônio nada a ver? Esse demônio existe. Até o diabo tem medo dele. Porque o diabo, se aparecesse para alguns aqui de chifre, tridente, rabão, fedido, tinha uns aí que meteu o pé, né? A outros mais valentes ia para cima dele. Salomão não foi caindo de uma vez para outra, não chegou à conclusão que a vida dele perdeu o sentido de um dia para o outro. Salomão, na verdade, ele foi caindo de dia após dia. Precisamos entender o outro lado de Salomão. Precisamos entender por que Salomão chegou à conclusão que a vida dele perdeu o sentido. Salomão se tornou um homem arrogante. A Bíblia diz que Salomão excedeu em riqueza, em fama, em luxo, de todos os outros reis que antecederam ele. Salomão, na verdade, ele se organizou por conta de toda essa estrutura que o cercava. Ele pegou e dividiu o reinado dele em 12 regiões. E ele levantou, cada região, ele levantou um líder, e esse líder tinha que assumir as regiões. E as regiões tinha que fornecer para Salomão, durante um mês, cada uma das regiões, fornecer para Salomão o que ele precisava. Porque ele precisava de recursos para alimentar a multidão. E olha, o mantimento que Salomão gastava diariamente não era brincadeira não, vou ler para você. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 22 e 23, diz assim, 1 Reis, capítulo 4, versículo 22 e 23, os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram estes: 3.000 quilos de farinha, 6.000 quilos de farinha de outras espécies, outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora veados, gazelas, corças e aves domésticas. Eita! O consumo diário não era brincadeira não. Agora você imagina durante 40 anos. 40 anos. Então, meu irmão, foi pesado. Cada uma das regiões tinha a obrigação de assumir durante um mês toda essa estrutura para servir o reinado de Salomão. Mas Salomão, ele fez grandes obras no seu governo. Você sabe qual uma das funções principais de um governante? É servir o povo. Essa é a obrigação de um rei. Agora, só que Salomão, ele começou, a motivação de Salomão, ela inverteu. Porque Eclesiastes capítulo 2, versículo de 4 a 10, deixa eu ler, você só me acompanha aí. Eclesiastes capítulo 2, versículo de 4 a 10, ele diz assim: empreendi grandes coisas,
Edifiquei para mim, olha isso, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies, e diz mais, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques e as árvores, comprei para mim servos e servas, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Você percebe que mudou tudo aqui, né? E ele diz assim: tudo quanto desejar os meus olhos, não neguei. Não neguei. Salomão, na verdade, ele transgrediu um princípio. E você sabe, né, gente, que Deus se movimenta pelos princípios, né? Deus não se movimenta pelas nossas necessidades. Porque não adianta nós chegarmos aqui, só apresentamos as nossas necessidades, sem andarmos nos princípios. Não que Ele não está escutando a sua dificuldade, o seu lamento, a sua luta, o seu desafio, nada disso. Até porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos atentos às nossas orações. Ele está ouvindo. Aliás, Isaías 59:1 diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos salvar, e nem com os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Ele está ouvindo os seus clamores, Ele está ouvindo as suas dores, as suas dificuldades, mas entre Ele ouvir e Ele agir, existe um hiato, existe um processo, e o processo Ele só age dentro da palavra, Ele só age mediante os princípios da palavra, e Salomão perdeu alguns princípios. A Bíblia diz que Deus deu um manual. Esse manual foi dado 400, quem está comigo, diga amém. Esse manual foi dado 400 anos antes de vir o primeiro rei de Israel, Saul. Antes do rei vir, Deus havia estabelecido alguns princípios que esse rei precisava caminhar, precisava obedecer. E que princípios são esses? Deuteronômio capítulo 17, versículo 17 a 14 a 17, vou ler para você. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que estiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. Deus já estava entendendo que eles iam pedir isso. O homem que vocês escolherem para ser rei, deve ser indicado por Deus, o Senhor. Então, nesse primeiro requisito, Salomão foi aprovado, porque ele foi escolhido por Deus. Maravilha. Aí vem o versículo 16: o rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprar os cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. Era uma direção de Deus, era um princípio de Deus, que esse rei não poderia ter cavalos. Por que cavalos? O que sinalizava cavalo? O que era cavalo? Arsenal de guerra. Era algo que trazia um nível de um armamento poderoso. A Bíblia diz que Salomão teve 40.000 cavalos comprado no Egito. Então ele já começou aí. Deus falou assim: vocês precisam confiar em mim, vocês não precisam confiar em cavalos. Então nenhum homem precisa lá buscar cavalos no Egito. Ele mandou buscar 40.000. Ele não era brincadeira não, e aí já começou a decadência. Aí vem: o rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muitas pratas e ouro. E também não juntará para si muita prata e ouro. O que ele fez lá em cima? Eu fiz para mim, para mim, para mim, para mim e para mim. Ele começa a entrar nesse nível de decadência. E ele diz mais aqui: e ele deverá ficar com essa cópia, esse texto, e todos os dias da sua vida ele deve ler essa lei, para que aprenda a temer ao Senhor. Certamente ele não leu esse texto. Agora, isso não foi o pior momento na vida de Salomão. O pior momento na vida de Salomão foi quando ele, depois de ter construído o templo de adoração ao Deus de Israel,
ele se apaixona por essas mulheres, né? Por algumas delas, mas em especial a rainha de Sabá. E para agradá-las, o que Salomão faz? Ele constrói um templo, bem em frente o templo que ele tinha construído para Deus. Só que um templo de adoração aos deuses estranhos. Isso foi uma afronta para Deus. Para que as mulheres dele... Para você ter uma ideia, Salomão, por conta de acordo político, casou com a filha de Faraó. Ele se perdeu totalmente. Agora ele constrói um templo bem de frente o templo que ele tinha construído para Deus, para que as esposas agora pudessem estar adorando os deuses dela. Olha como ele era bonzinho. Só que tem um detalhe, Salomão agora chegou a um determinado momento, porque foi assim, né? Nada a ver, 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 até que agora Salomão não está só mais fazendo uma oferta para as esposas. Agora a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 11, no versículo de 1 a 9, que o próprio Salomão agora está adorando os deuses das esposas. Agora ele adora Astarote, Milcom, Quemos, Moloque, Baal. Baal, segundo os satanistas, significa, com essas letras de Baal, as 4 letras de Baal, significa B de Beuzebu, A de Astarote, A de Asmodeu e L de Leviatã. Todos esses 4 demônios em um só. Então não era brincadeira não. Agora Salomão está prostrado diante desses deuses, em adoração a esses deuses. Segundo historiadores, dizem que Salomão foi o grande incentivador do satanismo, que tudo nasceu em Salomão. Não foi brincadeira não. Salomão entrou no nível de decadência profunda. Só que a Bíblia diz que Salomão, em Eclesiastes 1, versículo 1 e 2, que ele chegou à conclusão que a vida dele perdeu o sentido. Foi o que eu estou aprontando. Alguns dizem que Salomão não se arrepende. Está aí a prova que Salomão se arrepende. Mas ele perdeu o sentido quando ele percebeu que dentro dele já não tinha mais o que ele tanto prezou um dia, que era a presença de Deus. Hoje não tem mais os cavalos de Salomão, o harém de Salomão, os palácios, os 14 anos que ele construiu de palácio, não tem mais palácio. Não tem mais o trono de Salomão, não existe mais o templo de Salomão. A única coisa que tem é essa história de vida de Salomão, que deixa para mim e para você aqui hoje, que a gente pode priorizar muitas coisas aí fora, que não há problema estudar, não há problema você se dedicar à sua empresa, ao seu trabalho, que não há problema você se entregar aos estudos. Não é isso. Até porque eu estudo, até hoje, não é essa a questão. A questão, meu irmão, é que Salomão, ele inverteu a situação. Ele deixou a presença de lado para priorizar outras coisas. Salomão deixou a presença de Deus de lado. Você imagina, meu irmão? Um homem que orou, e no primeiro dia da oração, quando ele fez no templo, ninguém suportou ficar em pé, tamanha era a glória que estava naquele lugar. Mas Salomão, meu irmão, ele começa a se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Não adianta, meu irmão, nós chegarmos aqui e pedirmos que Deus venha manifestando poder nesse lugar. Eu gosto disso, e eu sou da seguinte opinião: se a unção chega, eu não caio nela, eu pulo nela. Eu sou assim, eu gosto do mover. Mas não adianta a gente buscar mover poder de Deus, cura, e eu creio em tudo isso, creio mesmo. Quem sabe, quem me conhece há muitos anos sabe disso, que eu amo a presença de Deus. Mas se não tiver arrependimento, meu irmão, não tem avivamento. O que o Senhor quer falar com você hoje, nessa noite, eu já partindo para o final aqui, meu irmão, é que, qual tem sido a tua prioridade nesses dias? Eu não sei o quanto você crê nisso, mas nós somos a geração do fim. Nós somos a geração do arrebatamento. E eu creio que muitos de nós nem passaremos pela morte física, nós seremos arrebatados. E por consequência disso, eu creio que nós seremos a geração que mais será usada pelo Espírito Santo. Antigamente, como que Deus fazia? Quando Ele tinha algo a realizar numa cidade, num país, numa nação, o que Ele fazia? Ele dotava de uma pessoa com uma porção do Espírito Santo.
E aquela pessoa com uma porção do Espírito Santo realizava o que Deus tinha para aquele país, para aquela nação. Assim que Deus fazia. Mas hoje não é mais assim. Hoje Deus não tem levantado mais um. Hoje Deus tem levantado uma geração que de fato está disponível para ser usado por Ele, mas que tem priorizado a presença dEle. Vai ter um dia que nós vamos ver o Senhor nos ares. Que dia especial será isso, hein? Quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Que expectativa esse dia, que expectativa esse dia. Ah, meu Deus, eu tenho tudo desenhado na minha cabeça aqui. Quando nós entrarmos no céu juntos, você, tua casa, tua família, tua geração, aqueles que você ama. Ah, quando a gente entrarmos na presença de Deus, eu quero pular em Jesus, quero abraçá-lo, quero beijá-lo. Ah, meu Deus, extraordinário demais. Depois eu falo assim: Deus, Jesus, me leva para conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Aí eu não sei se Deus tem barba, mas eu quero grudar na barba dele, eu quero pendurar no cabelo dele, eu quero pular no trono dele, eu quero fazer igual a Manuela, minha filha, faz comigo, põe a testa em mim e fica me empurrando assim. Eu quero fazer isso com Deus. Deus, quero ver quem é mais forte. É assim que ela faz comigo. Mas depois eu quero conhecer o meu amigo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, ele tem um templo que ele habita nessa terra. A bem da verdade que eu queria que ele fosse só meu. Não sei se você vai te agradar isso, mas é o que eu queria. Que ele não fosse de mais ninguém nessa terra. Que ele fosse só meu. E hoje de manhã eu preguei na Barra, então eu vim, preguei na Barra lá, ele vinha, manifestava, depois ele voltava para dentro de mim. Eu vim aqui agora passar a recreio, eu pregava, ele vinha, manifestava, depois entrava dentro de mim e ia embora. Mas meu irmão, esse privilégio não é só meu não, esse privilégio é de todos nós, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Existe uma habitação que o Espírito Santo, existe um lugar que o Espírito Santo habita, meu irmão, é dentro de você. E hoje é dia de Deus ressuscitar chamados e avivar ministérios nesse lugar. Hoje é dia de, o Senhor está me mostrando que hoje é dia dele devolver a algumas pessoas aquela unção que um dia foi derramado sobre a tua vida, aquela unção de cura, aquele derramar dos dons de libertação, de cura que um dia você teve, dando palavras de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, dom de poder, dom de maravilha, de profecia, de línguas, de interpretação de línguas, sabe, Deus está renovando esses dias, esses dons. Mas o que você vai fazer com ele, meu irmão? Qual tem sido a tua prioridade? Qual de fato tem sido a tua maior motivação de vir aqui nessa noite? Qual tem sido, meu irmão, o teu desejo profundo com Deus? Porque às vezes a gente vem para a igreja só para ficar pedindo, não é verdade? E às vezes a gente tem invertido a posição na balança. A gente tem priorizado tantas outras coisas na vida e deixamos de priorizar Deus. Eu não estou aqui, meu irmão, para te questionar, para te julgar, para te, sei lá, não, nada disso. Eu só quero aprender com essa lição de vida de Salomão e compartilhar com você essa lição de vida. Aí quem vai fazer uma autoanálise da tua vida é você. Mas qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a tua motivação? Eu aprendo com Salomão o seguinte: ele priorizou tantas coisas que foi irrelevante quando ele percebeu que a presença de Deus já não estava mais dentro dele. Ele falou assim: eu não posso viver desse jeito. Algumas pessoas dizem que Salomão não se arrepende, mas Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todos. Ele voltou nos caminhos. Sabe, tem muita gente que foi paralisado. Tem muita gente que foi paralisado no seu chamado, por conta de frustração, de decepção. Teve muita gente que parou por conta de pecado. Tem muita gente que foi paralisado por tantas coisas que a vida te ofereceu. Mas só que Deus não perde investimentos.
e você é um investimento de Deus. Porque tem momentos da minha vida, na tua vida, que não tem problema chorar não, viu? Viu, sacerdotes? Tem momentos na minha vida, na tua vida, que não é problema você entrar dentro do banheiro, fechar a porta e ali chorar não. Ajoelhar, se prostrar. Não está mostrando que você é fraco, inferior, que você tem falta de fé, não é nada disso não. É porque não existe super-herói na Bíblia. Não existe Mulher Maravilha na Bíblia. Não existe Superman na Bíblia. Só existe homem como eu e você, de carne e osso, que tem sentimentos. Quando eu olho para o texto de Davi, no Salmo de número 3, qualquer dia eu venho pregar esse texto aqui, o Salmo de número 3, quando Davi, ele está passando maior dificuldade, maior luta da vida dele. Que luta era essa? Quando o filho dele, Absalão, estava vindo contra ele. A Bíblia diz lá no versículo 1 e 2, ele diz assim: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que levantam contra mim. Estão dizendo por aí que já não há mais salvação em Deus para mim. Meu Deus, aqui provando para mim que o rei Davi está num nível de extrema depressão, angustiado, aflito, ele está mal. Versículo 1 e 2 mostra isso. Só que quando você chega, pode vir o louvor aqui, por favor. Quando chega o versículo 3, de Salmo de número 3, eu não sei se você já reparou isso, toda vez que você olha para a tua Bíblia, e quando você vê na Bíblia, no final de um versículo, está entre colchetes, cela ou pausa. Você já reparou isso? Cela ou pausa, sempre no final de alguns versículos. E no próximo versículo está em negrito, ou o número ou a letra. Vocês já viram isso? Vocês já repararam isso? Está em negrito. Eu não entendi esse bendito cela, eu não entendi essa bendita pausa que tinha nas escrituras. Quando eu fui estudar, eu entendi que toda vez que tem essa cela ou essa pausa, é porque de fato houve uma pausa naquele momento da história da pessoa. Pausou, selou, fechou aquele primeiro ciclo na vida dele. Foi o que Davi fez. Ele chorou, ele amargurou, ele expôs a alma batida. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos, têm levantado contra mim, estão dizendo por aí que eu já matei urso, gigante, já leão, mas eu não posso contra o meu filho. Ele está mal, ele não está legal não, ele está mal. Mas quando chega no versículo 3, ele levanta a cabeça e diz assim: porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha força, é o que exalta a minha cabeça. Mudou a perspectiva, o mesmo Salmo. O versículo 1 e 2 está ali. Quando chega o versículo 2 tem uma pausa. O versículo 2 está selou, pausou. Agora chega o versículo 3, ele está com uma perspectiva totalmente diferente. Nada tinha resolvido. O filho estava estuprando as mulheres dele. Essa mensagem é poderosa, me deixa vir aqui qualquer dia para pregar ela. Já fiz propaganda dela, né? Justamente para você chamar de novo. É poderosa. Mas quando chega quando versículo 2, ele dá uma pausa. Talvez ele pegou, enxugou as lágrimas, e ele me ensinou como sair dela, que diz o próprio Davi, fala no Salmo de número 30, no versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pode durar uma noite. Tem gente que já está chorando uma semana, um mês. Quem determina o fim desse ciclo de choro na minha vida, na tua vida, é Deus. É você, sou eu, não é Deus. Davi enxuga as lágrimas, então. Nada estava resolvido. Absolutamente nada estava resolvido. Mas ele diz assim: porém tu, Senhor. Ele mudou a perspectiva. Parece que é um outro homem dando continuidade ao salmo que ele começou a escrever, que ele estava chorando. Porque ele entendeu que ele precisa da presença. Ele percebeu que não adianta só com força, com violência, para enfrentar o filho lá. Ele precisava da presença. Eu quero orar por você, meu irmão, que está aqui hoje. E que não importa o motivo, não importa qual a rota que você entrou, não importa em que nível você está, o que Deus quer fazer com você é que Ele quer restituir aquilo que um dia foi derramado sobre a tua vida. Porque hoje o Senhor quer ressuscitar alguns chamados nesse lugar. Você sabe que Deus não precisa de você, né? Mas Ele te ama e Ele te usa, porque você é um investimento dele.
Algumas pessoas, Deus está devolvendo uma unção que talvez um dia foi esquecida, que você deixou de lado, que você hoje não está mais, sabe, esfriou. Tem gente aqui que precisa se arrepender por conta de pecados, é verdade. Mas o Senhor está te trazendo hoje aqui porque Ele quer restituir um dia, tudo aquilo que um dia foi endereçado a você e que é teu. Que é teu. Enquanto nós vamos adorar o Senhor aqui, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. E com essa lição de vida aqui hoje, você pudesse fazer uma oração muito particular com Deus. Seja sincero com o Pai. Aprenda com essa lição de vida. Porque hoje o Senhor quer devolver o primeiro amor. Hoje o Senhor quer te batizar com o batismo de fogo. Você sabe o que é o batismo de fogo? É o batismo de intimidade em uma vida de santidade. O batismo de fogo traz muita confusão na vida de algumas pessoas. A Bíblia fala de 3 batismos. O primeiro batismo das águas, o segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo, que eu sou apaixonado por ele, que é o batismo de relacionamento, de poder. Mas o batismo com fogo é o batismo de intimidade em uma vida de santidade. O Senhor hoje não quer te dar uma experiência apenas. O Senhor quer gerar intimidade com você hoje. Talvez você teve tanta intimidade com Deus e hoje não está tendo mais. Mas você não está aqui por um acaso. O Senhor trouxe você aqui porque Ele quer restituir o chamado, restituir tudo aquilo que um dia foi endereçado para você. E a minha oração é que essa unção ela venha 7 vezes mais poderosa. Essa lição de vida, meu irmão, eu quero levar para mim para todo o tempo da minha vida, porque eu não quero perder o principal, que é a presença dele dentro de mim. Eu não quero perder isso, eu não quero perder isso. Vamos adorar o Senhor com uma canção, vamos. Feche seus olhos e adore ao Senhor. E fale com Ele. Ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Que cai o teu espírito. Aliás, por favor, fique de pé, por favor, por favor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Que cai o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Eu não sei o quanto você ama a presença do Espírito Santo. Eu não sei o quanto você ama essa pessoa. Porque o Espírito Santo, ele não é um poder, ele não é um mover. O Espírito Santo não é uma presença. O Espírito Santo não é uma manifestação. O Espírito Santo é uma pessoa. Quantos aqui amam o Espírito Santo? Às vezes a gente vai passando anos na nossa vida e a gente começa a ficar maduros, né? E a gente começa a ver algumas coisas, a gente começa a achar que tudo é, às vezes até meninice. Só que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que quer ser adorado. O
Espírito Santo, para mim, é a pessoa mais importante que tem nessa terra. Acima dos meus filhos, da minha esposa, acima dos meus 3 filhos. O Espírito Santo, para mim, é a pessoa mais importante nessa terra. E que eu quero agradá-lo sempre. E que eu não quero decepcioná-lo. O que o Senhor está me falando aqui hoje, meu irmão, é cadê aquele homem, aquela mulher que amava tanto o Espírito Santo? Cadê você? Que orava, que se dedicava às Escrituras, que se entregava, que numa adoração chorava. Porque vai criando algumas castas em nós, que a gente começa a ficar defensivo de tudo, sabe? A gente sobe o púlpito algumas vezes e quer que as pessoas reajam, mas nem nós não estamos reagindo. Eu estou falando para, às vezes, líderes. Não levanta a mão, não adora. Eu vi vocês hoje aqui na adoração, no começo, gente chorando, tremenda adoração. Eu não fico reparando na igreja, não mesmo, que eu estava focado ali, eu nem olhei para você, mas eu fico imaginando que tem pessoas que não conseguem adorar a Deus, né? Que não conseguem se quebrantar diante da presença, que é duro, E meu irmão, vai perdendo essa intimidade com o Espírito Santo, vai perdendo essa comunhão com o Espírito Santo, pela dureza do coração, não consegue mergulhar na presença. Pega essa lição de vida, para que o Senhor possa ressuscitar o primeiro amor, para que o Senhor possa trazer a existência daquilo que Ele de fato tem para você, e que a conclusão da tua vida jamais seja como foi a conclusão de Salomão, que a tua vida perdeu o sentido, mas que de fato, que a conclusão da tua vida seja: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Vamos adorar o Senhor. Pastor Rafa, vem aqui, pega aqui, assuma o posto. E enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. E vem derramar o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Você pode colocar suas 2 mãos no seu coração nessa hora e falar: Senhor Jesus, aviva a minha vida, Senhor Jesus. Aviva o meu coração, Senhor, nessa noite. Eu preciso, Deus, ser avivado. Eu preciso ter o meu chamado reavivado, a minha paixão por Ti reavivada, Senhor, nessa noite. Ah, Deus, se eu tenho deixado o Senhor de lado, se eu tenho, Deus, abandonado o meu primeiro amor, Deus, que hoje eu volte,
Que hoje eu volte, Deus, para o lugar que eu não deveria ter caído. Eu quero voltar, Deus, para aquele lugar, Deus, de pureza, da inocência, da santidade, onde que eu te buscava, onde eu era apaixonado pelo Senhor, onde que eu chorava, onde que eu clamava pela sua presença, Senhor Jesus. Não me deixe errar, Senhor, não me deixe errar. Deus, de nada adianta eu conquistar tudo, Deus, e perder o Senhor. De nada adianta, Deus, nós conquistarmos o mundo inteiro, Deus, e perdermos o mais importante, que é a Tua presença dentro de nós. Deus, que hoje nessa noite o Senhor derrame, Deus, sobre essa igreja o mesmo sentimento que houve em Davi. Quando Davi falou, Senhor Jesus, não retire de mim, Deus, a alegria da salvação, Deus. Não retire de mim o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Hoje nós queremos voltar, nós queremos centralizar o Senhor, Deus, em nosso coração, na nossa vida, nas nossas prioridades, Senhor. Vem hoje ser o centro, vem hoje ser o primeiro, vem hoje, Deus, realmente voltar, Deus, ao lugar, Deus, que você não deveria ter saído dentro de nós. Em nome de Jesus. Vem hoje, Deus, faz um compromisso com Deus onde você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu não quero errar como Salomão errou. Eu não quero, Deus, me desviar dos Teus caminhos. Hoje eu quero voltar para Ti. Se existe algo no teu coração que te condena, meu querido, se tem algo que Deus, o Espírito Santo está trazendo ao teu coração nessa hora, deixa aqui hoje na presença do Senhor Jesus. Se existe algo que tem tocado no teu coração, Deus está falando contigo nessa hora, em nome de Jesus. Ah, Deus, hoje nós queremos voltar para Ti. Nós queremos voltar para Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por uma palavra como essa. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor sempre nos dá de voltarmos para o Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que é uma palavra que veio dos céus para cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Que essa semana seja uma semana de transformação, seja uma semana de mudança, uma mudança de realmente de nós checarmos o nosso coração e voltarmos para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria só desafiar você, nessa semana, não é coincidência, é um aviso dos céus para nós. Tivemos uma semana de arrependimento, tivemos uma palavra como essa, e teremos de segunda a sexta-feira uma semana de santificação. Quero desafiar você a entrar com a gente nesse projeto. Estaremos orando aqui na igreja de 6 às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Estaremos orando também online, para você que mora mais longe, você que de repente por trabalho, de estudos, não consegue estar aqui, que você participe dos movimentos de oração. Tem sido tão gostoso. Nós acabamos agora uma sequência de, foram quantos dias, último? 40 dias orando 3 horários no Zoom. Foi uma bênção. Nós queremos desafiar você a entrar nesse movimento. Como o pastor Fábio falou, nós somos a geração do fim. Jesus está voltando, Ele está batendo as portas. Os sinais estão cada vez mais claros. É tempo da gente santificar a igreja. Que você se engaje nesse movimento de oração, de busca, de santidade, de pureza, em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você? Levanta sua mão onde que você está, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Nessa semana, eu profetizo para você, você vai ter uma semana de muita paz. Você vai ter paz com Deus, vai ter a paz de Deus e vai ter paz com os homens também. Nessa semana, o inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode te enxergar. Sabe por quê? Porque sobre ti existe a glória do Senhor, o sangue de Jesus cobre a sua vida. Existe uma igreja que ora incessantemente por você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, hoje você colocou o Senhor Jesus como primeiro no seu coração. Eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? Gente, pode ser mais forte. Como será a sua colheita? Eu abençoo você para isso em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Eu te abençoo você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estamos encerrados.